Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia, você que está aí do outro lado, minha gratidão a Deus pela sua vida. Você que chegou aqui no canal Minuto Missionário por alguma razão, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito, meu pedido de sempre, faça a inscrição e ao sair daqui, não saia sem deixar um joinha, ou sem fazer um comentário aí embaixo, mesmo que seja um amém, mas a sua interação é extremamente importante para nós. E o meu pedido para compartilhar esse vídeo também, né? Mande para mais pessoas, nos grupos, no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, nos ajude compartilhando a mensagem da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a Bíblia de forma expositiva, versículo por versículo, e às vezes nos demorando até mais de um dia em um versículo, buscando tirar dele tudo aquilo que verdadeiramente ele quer dizer a nós, não é? A Palavra de Deus ela é útil para nós e nós precisamos estudá-la com muita cautela, com muito zelo, para não cairmos em tantos ensinamentos heréticos, tantas heresias que nós vemos por aí. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos estudando o versículo 7 do capítulo 2 de Filipenses. Paulo diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre a expressão serviu, não é? Ele serviu. O Senhor Jesus, ele, o Eterno, o Filho de Deus, ele não nasceu em um palácio, não é? É bom a gente relembrar isso. O Rei dos Reis não nasceu num berço de ouro. O nosso Salvador não entrou nesse mundo por intermédio de uma família rica, opulenta. Pelo contrário, você conhece essa história, não é? Ele nasceu num berço pobre, numa família pobre, numa cidade pobre. Ele nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Como ele diz em Marcos 10:45, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. A marca, uma das marcas do nosso Senhor, e Paulo fazendo uso aqui dessa expressão, foi o desejo de servir. Antes de avançar nos nossos estudos, vale a pena trazer o contexto para você que chegou aqui hoje. Paulo está escrevendo aqui essa carta, e especificamente esse versículo aqui, esses versículos, né, que vão do 6 ao 11, para trazer o exemplo de Cristo e sua humildade, sua exaltação, aplicando a igreja de Filipos, que tinha problemas de unidade. Eles estavam criando divisões na igreja, e Paulo traz o exemplo de Cristo, que deve ser o nosso maior exemplo, não é? Para nos mostrar a necessidade da humildade em favor da unidade na igreja. E aqui ele vai falando do Senhor Jesus, que serviu, não é? Deixou, como nós já estudamos aqui, ele deixou a expressão aqui, esvaziou-se, não é? Da sua glória, do seu ambiente de glória. E agora Paulo vai falando que ele estava disposto a servir. O Senhor Jesus, ele não pensou nos outros de forma abstrata, não apenas reflexões, mas ele de fato, ele assumiu forma de servo. Ele serviu. A palavra forma aqui é novamente aquela palavra morphe. Nós já estudamos ela em estudos anteriores, que fala de uma forma abstrata. Jesus não fingiu ser um servo. Jesus não foi um ator num desempenho de um papel. Ele de fato foi servo. Lendo isso aqui, a gente pensa, a única pessoa nesse mundo que tinha razão para fazer valer os seus direitos, renunciou aos tais direitos. Cristo foi o mesmo que disse em Lucas 22:27, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jamais algum servo serviu com mais imutável lealdade, abnegada devoção, irrepreensível obediência do que o nosso Senhor Jesus Cristo.
O Senhor de todos tornou-se servo. Mateus 20, 27, Marcos 10, 45. Jesus assumiu forma de servo como ele era antes em toda a eternidade em forma de Deus. Ele se faz servo. Jesus serviu aos pecadores, às meretrizes, aos cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos, aos tristes, aos enlutados. O Senhor Jesus se faz servo. Jesus assumiu a forma de servo. Quando seus discípulos estavam lá no cenáculo, alimentando aqueles pensamentos cheios de soberba, está em João 13, versículos de 1 a 3, o Senhor Jesus pega a toalha, a bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos, dando a eles uma lição do que é de fato servir. O verso 7, Paulo ainda diz, tornando-se a semelhança de homens. Paulo aqui diz, ele tornou semelhança de homens. Será o que Paulo está querendo dizer quando afirmou que Cristo se tornou semelhança de homem, foi reconhecido em forma humana? Lembremos, aquele que era em forma de Deus, era igual a Deus, desde a eternidade, tornou-se em um momento da história um homem. Robertson, comentando isso aqui, ele afirma corretamente que a humanidade, embora completamente real, não era meramente aparente, como diziam os docéticos gnósticos. Ele continuou subsistindo em forma de Deus, em sua natureza essencial, a despeito de sua encarnação. O Senhor Jesus, ele conservou a sua natureza essencial de Deus, mesmo depois de tornar-se a semelhança de homens. Por isso Paulo diz, ele tornou em semelhança de homens. Embora os homens estivessem certos em reconhecer a humanidade de Cristo, eles estavam errados em alguns aspectos. Eles rejeitaram a sua humanidade impecável e também rejeitaram a sua divindade. E ainda que toda a sua vida, particularmente as suas palavras, os seus atos poderosos, manifestassem toda a divindade velada na carne, todavia, de um modo geral, eles rejeitaram as suas reivindicações e odiaram ainda mais pelas suas palavras, pelos seus atos divinos. João 1:11 nos retrata isso, João 5:18, João 12:37. Isso levaram o Senhor Jesus ao escárnio, de forma que Isaías 53:3 nos diz, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. O Senhor Jesus vem a este mundo, não é? A semelhança de homens. Ele suportou tudo, todo o sofrimento, desapontamento. Ele se fez homem. Jesus vivenciou todos esses aspectos. Tudo isso movido por amor. Tudo isso para a nossa salvação. Que esse exemplo do Senhor Jesus de servir, de se humilhar, possa falar nos nossos corações. E nós possamos juntos, e aproveitando o contexto desse texto, a exemplo do Senhor Jesus, estarmos dispostos a servir no seio da igreja, buscando a unidade, esvaziando de nós mesmos. Não importa quem você é, do portão para fora da igreja, mas enquanto igreja, esteja disposto a servir, não de palavras, mas de atitudes, de ações, para poder batalhar pela unidade da igreja. Quando nós somos igreja, nós deixamos de ser a nós mesmos e nos tornamos um só em Cristo. Então lá não tem ninguém maior do que ninguém, não tem ninguém mais importante do que ninguém. Quando igreja pode ser um doutor, pode ser uma autoridade máxima em qualquer outra área nesse mundo. Ao estar como igreja, nós somos irmãos em Cristo. Nós nos esvaziamos de tudo isso.
dentro, como igreja, não existe ninguém mais importante do que ninguém. Afinal de contas, todos nós fomos lavados pelo mesmo sangue, nos tornamos o mesmo corpo, somos essenciais. Devemos servir como aquele que nos salvou e deu exemplo. E é isso que Paulo traz aqui, não é? Que Deus possa abençoar a sua vida, pensa nisso e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.